O Livro do Papel, escrito por Ruth Rocha e Otávio Roth. Ilustrações Raquel Coelho. O papel é um material muito importante na vida moderna, que a gente até esquece que ele não existiu sempre. De fato, a escrita foi inventada antes do papel, e os homens, desde então, têm procurado no ambiente em que vivem e de acordo com seus modos de vida, o material ideal para escrever. Para os egípcios, era importante que seus monumentos durassem para sempre. Por isso, escolheram a pedra para escrever. Os seus vizinhos, os babilônios, escolheram o barro, que podia ser moldado em pequenas lajotas fáceis de transportar. A grande vantagem do barro sobre a pedra é que no barro os erros podem ser corrigidos. Você já pensou que problema devia ser para os egípcios errar uma letra num daqueles imensos obeliscos? À beira do mar, os homens usavam ossos de baleia, conchas e cascos de tartaruga para escrever. Nas regiões geladas, usavam dentes de foca. Nos desertos, peles de cabra ou de camelo. Na Ásia, usavam folhas de árvores, até de palmeiras, e é por esse motivo que as nossas folhas de papel se chamam assim. Outros materiais mais frágeis também foram utilizados, mas não duraram o suficiente para ser conhecidos por nós. No Egito, havia uma planta, o papiro, usada para fabricar os mais variados artigos, como sandálias, cordas e até embarcações. Então, inventaram uma maneira de utilizar o papiro, cortando seu caule em fatias e emendando essas fatias sob pressão, formando uma folha. Essa folha, depois de seca, era polida com pedras bem lisas e se tornava ótima para a escrita. Chamava-se papiro como a planta. Foi o primeiro material inventado especialmente para servir como suporte da escrita. O papiro foi usado durante milhares de anos em todos os países do Mediterrâneo. O papiro deu certo no Egito porque o clima daquela região é muito quente e seco. Em outros lugares, os homens continuavam a procurar materiais mais duráveis e vantajosos. Assim surgiu o pergaminho. Era feito de pele de bezerro, carneiro ou cabra, que era submetido a um processo de raspagem e polimento. Era liso e macio e se prestava a trabalhos delicados, além de ser bastante durável. A madeira foi utilizada de várias maneiras para a escrita, principalmente entre os gregos e os romanos. Eles usavam, por exemplo, pequenas tábuas cobertas de cera ou gesso, nas quais escreviam. Quando não precisavam mais do texto, raspavam a cera e recobriam a tábua e a reutilizavam. Eram essas tábuas que se utilizavam nas escolas, em lugar dos nossos cadernos. Metais como o chumbo, o cobre, o ferro, o ouro e a prata foram usados na forma de placas ou de folhas. Até hoje, as placas comemorativas lembram esse uso. Os soldados romanos gravavam seus últimos desejos nas espadas e armaduras, caso viessem a morrer em combate. Antes que Colombo chegasse à América, há 500 anos, os astecas e os maias faziam um tipo de pano, o qual chamavam de amati. Era feito de cascas de árvores, cozidas e amassadas com pedras, sendo utilizado para fazer roupas, redes, cordas, cestas e até dinheiro. Os astecas também faziam seus livros com esse material. Eram lindos. Livros ilustrados, onde eles guardavam seus conhecimentos de astronomia, astrologia, medicina, matemática, além de sua rica literatura. Infelizmente, esses livros, que eram muitos, foram destruídos e hoje só resta uma dezena deles. Na China,
escrevia-se inicialmente sobre lâminas de bambu. Essa tradição foi abandonada quando se inventou o pincel de pelos. Daí por diante foi possível escrever sobre superfícies macias e flexíveis como a seda. A invenção da tinta líquida completou essa possibilidade. A escrita com pincel e tinta sobre a seda tornou o ato de escrever mais fácil, mais rápido e, por isso mesmo, muito mais constante. Mas a seda é cara e, por isso, foi preciso inventar um outro material que pudesse substituí-la. A tradição dos chineses na arte da tecelagem, da fabricação de cordas e de feltro mostrou que a fibra vegetal era a matéria-prima que levaria à produção desse material. As primeiras folhas de papel foram feitas com restos de cordas e cascas de árvores, em especial de amoreiras. O resultado obtido, o papel, era semelhante à seda e tinha sobre ela a vantagem de ser consideravelmente mais barato. Isso aconteceu no primeiro século da era cristã. Mas o que é exatamente uma folha de papel? Nada mais que um emaranhado de bilhões de fibras vegetais chamada celulose. Para se obter uma folha de papel, deve-se cozer, moer, molhar, peneirar, prensar e secar as fibras. É possível fazer papel a partir de varas de bambu, folhas de abacaxi, talos de bananeira e até cascas de cebola. Na verdade, com mais ou menos trabalho, é possível fazer papel de qualquer espécie de planta, pois a celulose está presente em todas elas. A invenção do papel era tão importante que os chineses conservaram o segredo de sua fabricação durante quase 800 anos. Mas no século VIII, de alguma maneira, esse segredo atravessou as fronteiras da China e chegou ao conhecimento de pessoas e de outros países, especialmente dos árabes. Nessa época, os árabes estavam se expandindo e chegaram até a Espanha com sua religião e sua cultura. Foi assim que no século XII o papel foi introduzido na Europa. Nessa época, na Europa ainda se escrevia sobre pergaminho, e quem detinha o conhecimento da arte de escrever eram as ordens religiosas. Por isso, é natural que houvesse certa resistência às novidades trazidas pelos invasores árabes, que eram então chamados pelos cristãos de infiéis. Por esse motivo, apesar de todas as suas vantagens, o papel demorou, ainda alguns séculos, para ser largamente usado. A invenção da imprensa, a industrialização do processo de fabricação e a descoberta da madeira como fonte de matéria-prima transformaram o papel no principal material usado para a escrita. Mas além desse uso, para o qual o papel foi inventado, milhares de outros vieram se juntar. O papel substituiu o vidro, a madeira, o pano, a louça e o metal na confecção de embalagens de utensílios variados, de vestuário, de revestimento e até de dinheiro. Mas a produção de papel exige o plantio de milhões de árvores todos os anos, ocupando extensas áreas de terra. Por isso, hoje, o papel pode ser considerado em muitos países um material caro e já se pensa na sua substituição. Mas seja qual for seu substituto, material plástico ou arquivo de computador, o uso do papel deverá sobreviver como sobreviveram a pedra, o metal e o pergaminho. E esse é o final da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever na página. E nos vemos na próxima. Tchau!